Eu quero parabenizar você por essa decisão, por essa escolha e dizer que você vai colher certamente muitos frutos. Essa é a expectativa que eu tenho para a sua vida, para a minha vida, e é um prazer, é um privilégio poder contar com a sua presença aqui nesse desafio tão especial. O nosso propósito durante esse tempo de leitura é ler no formato de leitura cronológica, ou seja, nós vamos ler de acordo com a ordem que os eventos aconteceram. Nós não temos essa organização, por assim dizer, de acordo com os livros foram encaixados. Eles foram estruturados considerando os evangelhos, depois o livro dos Atos, que mostra o início da igreja, como é que ela foi desenvolvendo no início, depois as cartas que essas igrejas receberam, principalmente do apóstolo Paulo e alguns outros escritores, terminando ali com o livro do Apocalipse. Então, principalmente nos evangelhos, vocês vão perceber que às vezes nós vamos ler num dia Mateus, depois no dia seguinte nós vamos para Lucas, depois para João, depois para Marcos e assim por diante, para que a gente tenha essa noção da ordem que os eventos estão acontecendo. Começando pelos evangelhos, vocês vão observar que Mateus, Marcos e Lucas, na maioria dos episódios, eles repetem o conteúdo um do outro, e por isso a gente tem o título de Evangelhos Sinóticos. Esse é o nome que no estudo da Bíblia nós damos para esse padrão de comportamento. Nós vamos começar por isso, então, para que você não fique perdido, nós vamos ter esse calendário aí todos os meses. Começando amanhã, nós já vamos ter a nossa primeira leitura. Fique atento aí para que você não se perca por conta desse detalhe. É para ser algo positivo, para facilitar aí o nosso aprendizado. Uma segunda palavra que eu quero dizer para você nesse momento é incentive. Incentive. Nosso dever de fazer isso juntos, de criar um grupo, é para que talvez naquele dia que você não acordou muito afim, muito disposto, está cansado, trabalhou pra caramba, não está com a cabeça doendo, assim que você ver outras pessoas fazendo, cumprindo o desafio, talvez você pode ter ali um ânimo pensando, poxa vida, olha lá, é difícil para todo mundo a nossa realidade, mas o irmão leu, a irmã leu. Então eu peço, na medida do possível, sempre que você fazer a sua leitura, eu vou tentar fazer sempre pela manhã. Então eu vou mandar ali algum sinal, uma mãozinha, ou mandar dia 1, ok, alguma coisa sinalizando que eu completei o meu desafio diário. Isso com certeza vai servir para incentivar outras pessoas. Então não deixe de fazer isso, tá bom? Peço que você me ajude nessa questão de nós nos incentivarmos uns aos outros. Um segundo ponto aqui que eu quero destacar é o aproveitamento dessas leituras. Como é que nós vamos tirar aprendizado para as nossas vidas? Nem sempre vai ser possível. Talvez a gente vá ler um capítulo inteiro que fale apenas de genealogias e não tenha condição de nós tirarmos alguma lição, alguma aplicação prática para as nossas vidas. Mas na maioria das vezes nós vamos ter condição de fazer isso. Então, leia o texto já procurando talvez alguma palavra-chave, algum assunto, alguma ideia, alguma aplicação que você pode colocar na sua vida. Resumido numa frase, resumido numa palavra que seja, faça esse trabalho para que não seja só uma leitura que vai gerar conhecimento na sua vida, mas algo que vai gerar transformação. Você vai saber o que fazer após terminar a leitura desse desafio de cada dia. Então, essa é uma leitura que eu estou propondo também que nós façamos uma espécie de devocional dela. Terceiro lugar, dúvidas. Talvez alguma passagem mais escura, que não ficou muito clara, ou talvez que algum autor nos evangelhos, no caso, comenta alguma coisa diferente de um outro. Coloca aqui no grupo, vamos aprender juntos. Talvez a sua dúvida é a mesma de um outro irmão, de uma outra irmã, e a gente pode juntos se autoajudar, ok? Se você não quiser fazer publicamente aqui, você pode também mandar no particular, que a gente vai estar fazendo esse auxílio para você também. E por fim, em último lugar, tente despertar outras pessoas. Eu quero aqui destacar o exemplo do Cláudio, o Cláudio ali de Uberlândia. Falou, irmão, eu quero fazer isso também na minha igreja. Como é que eu faço? Eu falei, cria você aí também um grupo. Seja você o motivador, a pessoa que vai guiar
as pessoas e vai cobrar também, ó, como é que tá dando certo, tá fluindo, estão lendo, ok? Desperte mais pessoas para fazer parte desse projeto com a gente. A expectativa é que talvez antes do mês de setembro a gente possa conseguir concretizar. A gente vai precisar de uma média aí de 270, talvez 280 dias para poder concluir esse desafio, então nós vamos ter uma folga ainda, não vamos ficar o ano inteiro lendo como foi no desafio da Bíblia toda que nós fizemos. Mais uma vez, parabéns por essa decisão e que Deus te ajude a perseverar nesse desafio.